Bom, vamos continuando então a nossa parte que tinha ficado do vídeo passado, complementar a parte do login, né? Que nós fizemos login na aula passada e ficou faltando aí o logout, deu um probleminha ali no final do vídeo com relação à declaração de uma classe. Então nós vamos pegar essa parte do logout, corrigir aquela situação e já aproveitar para aprender uma função do PHP bem útil, que é a função chamada autoload. Então, só para começar, vou dar uma recapitulada no probleminha que estava dando com relação ao login. Eu me logo, se eu clico em marca não temos problemas, né? Mas se eu clicar em categoria, ele vem com essa mensagem aqui, né? Não pode redeclarar a classe BD. Bom, o que é isso e como é que eu posso solucionar esse problema? Então, está dizendo assim, que eu estou declarando duas vezes a mesma classe. Então, vamos pegar a seguinte ideia aqui. Ó. Opa, abriu o PG de mim, não precisava, né? Vamos dar uma olhada aí. Bom, então qual é o problema que está dando ali? Estou redeclarando a minha classe. Né? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa estrutura, como é que ela ficou. Isso é um erro que não dava antes. Né? Então, eu tenho o meu cabeçalho. Então, o meu cabeçalho, ele inclui a minha classe de usuário. Então, esse aqui é o que ele faz. E a minha classe categoria, meu arquivo categoria, que tem a listagem de categorias, inclui a minha classe cabeçalho, inclui meu arquivo cabeçalho, né? Tem o cabeçalho da página, e inclui a classe categoria.class.php. Então, vamos ver o que acaba acontecendo quando eu tenho essas duas estruturas juntas, né? Então, por exemplo, vou anotar aqui num arquivo separado. Eu tenho, então, o meu arquivo chamado categoria.php, que chama cabeçalho e também chama a minha classe categoria. Muito bem. Só que eu tenho também, por sua vez, em cabeçalho, eu chamo a minha classe usuário. Muito bem. Onde é que entrou o BD aí? Por enquanto não está claro, né? Então agora nós vamos ver o que acaba acontecendo, por que está gerando o problema. Então, vamos primeiro na categoria. Tem categoria. Categoria, chamo cabeçalho. Cabeçalho, para mim entrar aqui na função, eu posso segurar o Ctrl, né, ou o Command se for no Mac, e clicar no botão que eu entro na minha classe ou na minha função. Né? Então, meu arquivo categoria chama o cabeçalho, o meu cabeçalho chama o usuário. O usuário chama alguma coisa? O usuário chama BD. Então eu tenho que adicionar no meu quadro aqui que o usuário também chama a minha classe BD. Certo? Então, o meu usuário está chamando a minha classe BD. Muito bem. E aqui ficamos por aí, né? A classe BD não vai chamar nada. Podemos até olhar aqui, mas ela não... Ela simplesmente constrói, né, a minha classe. Constrói a minha conexão com o banco. Bom, então, fica por aí o cabeçalho. E agora, a categoria. Depois de cabeçalho, ele inclui meu arquivo categoria.php. Depois do cabeçalho, ele inclui categoria. Categoria também inclui BD. Então, eu tenho, nessa situação, a classe BD sendo chamada duas vezes. Tanto na classe categoria, quanto na classe usuário. O que, na verdade, acaba acontecendo é que na nossa estrutura atual, a classe BD ela é chamada por todas as classes que, né, refletem as tabelas do meu sistema. Né? Isso é uma coisa que está acontecendo no momento. Ela inclui todo mundo. Né? Então, cara, esse problema não surgiu em outras classes pela forma como eu fiz o include. Né? Ali evitou que desse aquele tipo de problema. Só que o que nós vamos propor aqui?
Uma solução que eu não precise ficar cuidando qual include eu estou usando, né? Como é que eu vou incluir, se eu já incluí aquele arquivo, quando eu vou fazer o include de novo. É uma situação que acaba ficando corriqueira dentro do processo de desenvolvimento. Eu tenho que incluir mais de uma vez a mesma classe, né? Eu tenho que incluir várias classes por página. Então o que nós vamos ver agora é uma função chamada autoload do PHP. Então o que essa autoload faz? Permite que eu inclua, por exemplo, vários arquivos de um determinado diretório. Então, uma das coisas que eu posso fazer. Então, imagina que legal seria se eu pudesse vir aqui e adicionar de uma vez só todas essas classes que eu tenho aqui. E digo mais, se eu pudesse, além disso, né, além de poder adicionar essas classes, à medida que o meu sistema fosse crescendo, eu não precisasse me preocupar em incluir as novas classes criadas. É bem interessante, é possível e é o que nós vamos fazer agora. Que outra situação que eu tenho, né, além desse problema de ter que cuidar os includes que eu vou fazendo, tem arquivos que usam várias classes ao mesmo tempo. Né? Nosso sistema até agora está bem enxuto. Né? Eu tenho uma classe de marca, né? Quer dizer, tem uma estrutura menor. Né? Mas eu poderia ter muito mais coisa dentro da minha estrutura de desenvolvimento. Eu poderia ter, por exemplo, usuário, por exemplo. O usuário é uma tabela totalmente solta. Já uma tabela de produto, por exemplo, que vai envolver categoria, vai envolver marca. Então, quando eu estivesse manipulando o produto, eu fatalmente teria que manipular a marca e categoria também, né? Se eu quisesse o nome da marca, o nome da categoria. Então, por isso, eu teria que dar 3 includes, teria que fazer todo aquele processo. Então, por isso que se eu tiver uma maneira de não precisar, a cada página que eu criar, me preocupar com o que está sendo incluído, facilita a minha vida. Então, vocês podem baixar dentro da postagem do programa T, que eu coloquei o vídeo, podem baixar e incluir no projeto de vocês uma classe chamada carrega, que eu vou explicar agora. Eu vou adicioná-la no meu projeto e vou explicar. Então eu vou abrir aqui rapidinho a estrutura. Então eu vou copiar essa classe carrega e vou colar ela dentro do meu projeto no NetBeans. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Então é uma classe chamada carrega. Você tem que fazer o mesmo. Baixem do blog e incluam dentro da pasta class. As nossas classes e nossas referências ficam todas na pasta class. Então o que essa carrega faz? Né? Então na verdade ela é só uma função autoload. Né? Então essa função ela vai servir para o seguinte propósito. Quando eu quiser incluir uma classe, ele já vai percorrer aí a minha estrutura de diretórios e automaticamente ele vai incluir para cada arquivo que eu tiver dentro do meu diretório, nesse caso class, ele vai incluir todos os arquivos para que o meu projeto possa utilizá-los, sem eu me preocupar com que arquivo é esse. Resumindo, né, sendo prático, eu vou utilizar a minha classe carrega e não preciso mais me preocupar e incluir individualmente nenhuma classe do meu sistema. Eu incluo carrega uma vez e ele automaticamente carrega todas as minhas outras classes e eu posso utilizá-la no meu projeto sem me preocupar em será que eu declarei, será que eu não declarei, será que eu declarei 2 vezes. Fica muito mais prático. Então essa é a função que nós vamos utilizar aqui para o autoload. Né? Então vamos utilizar esse recurso de poder carregar as classes sem que eu precise me preocupar com quais classes eu estou incluindo, quais serão necessárias em cada arquivo. Então, o processo é bem simples. Né? Por exemplo, aqui na index. Vou pegar a index primeiro. Eu tinha minha classe usuário. Legal, agora eu vou ter minha classe carrega. Claro que nesse caso poderia até ficar só usuário, mas eu prefiro padronizar. Né? Agora eu vou ter minha classe carrega. A classe carrega, então ela carrega todas
as minhas classes numa tacada só. Aí quando eu tiver aqui no quadro, ó, em vez de dar esse monte, ó, de classe, isso aqui tudo vai ser eliminado e vai bastar que eu no cabeçalho inclua a minha classe carrega, né? Que ela já carrega todo mundo. Isso aqui é o legal. Então, primeiramente, lá na index eu troquei para o carrega. Farei o mesmo em cabeçalho. Por que eu faço na index em cabeçalho? Porque a index é a única que não utiliza o cabeçalho, não include, né? Porque ela é a pré-carga da minha parte de administração, né? É meu arquivo de login. Então aqui eu chamo carrega também. Chamando esse carrega aqui, o que automaticamente acontece? Eu não preciso mais chamar nenhum outro include daqui para baixo. Ou seja, lá na minha classe de categoria, na minha tela de categoria, eu não preciso mais incluir categoria. Não preciso mais. Por quê? Porque o cabeçalho já incluiu a classe carrega. Como incluiu a classe carrega, tudo que eu tinha de outras classes que estão sendo incluídas, eu não preciso mais chamar. Então o que eu vou poder fazer agora aqui é vir nessas classes todas e tirar esse monte de include aqui. Vocês podem fazer o mesmo aí. Tirar esse monte de include que está aqui. Eu não preciso mais deles. Não preciso mais, porque o carrega se encarrega, né, de carregar todos esses arquivos. E aí não preciso estar individualmente carregando cada um quando eu preciso. Então, um dos trabalhos que dá para ter aí, cara, pode ser feito gradativamente, conforme a necessidade, né? Mas um dos trabalhos que nós vamos ter é onde tem esses includes, eu posso tirar. Eu não preciso mais deles. Ó. Aqui está só incluído o cabeçalho, o cadastro de marca não tinha referência. Mas onde eu tinha, isso aí, claro, vamos fazendo com o tempo, né? Conforme for dando os errinhos, ou conforme for sendo necessário, nós vamos tirando. Mas não tem mais necessidade de ter esse monte de include. Tudo isso, esse monte de página aqui, ficou reduzido a um carrega no cabeçalho. Ficou claro? Quando eu carrego a página, como todo mundo que está aqui dentro carrega o cabeçalho vai fazer a chamada da classe carrega, que carrega todas as classes, e está pronto a minha operação. Tá? Então, isso é uma boa facilidade que eu tenho. Isso aí, então, função autoload, carregando todas as minhas classes numa tacada só. Está aqui o cabeçalho, vamos ver a última vez. Bom, feito isso, se eu vier agora na minha categoria, não dá mais erro. Estou aqui, ó. Barbada, né? Agora não temos mais problemas. Talvez em uma outra tela esquecida aí de tirar a referência, mas no primeiro momento eu não tenho mais problemas. Posso cadastrar uma categoria que eu quiser. Que eu não vou mais ter problema. Tá aí carregando, bem tranquilo. Bom, para fechar a parte de login, nós fizemos o cadastro, né, o cara poder se logar ali, só que eu não tenho como sair do sistema. Né? Eu tenho aqui um arquivo, um link para sair, só que quando eu clico, não acho a página. Então vamos fazer rapidinho aqui essa parte do logout, que é o sair do sistema, que é bem fácil, fazer de uma forma bem simplificada aqui. E aí nós já podemos partir para a próxima etapa. Então eu vou criar aqui rapidinho um arquivo na área de administração chamado logout. E esse arquivo eu vou fazer 3 linhas aqui. Eu vou iniciar minha sessão. Vou destruir minha sessão. E aí vou redirecionar para minha index. Com isso, vamos
conseguir eliminar minha sessão com Session Destroy, daí vai destruir a sessão, e aí já jogo para index. Aí vamos ver se ele vai deixar eu trabalhar agora. Ó. Será que eu consigo agora entrar na minha interna, por exemplo? Sem estar logado? Não deixa. Ó. Já destruí minha sessão. Então agora só se eu estiver logado. Aí se eu estiver aqui eu posso entrar na que eu quiser. Agora se eu saio e tento forçar a barra lá, aí ele não deixa. Certo? Então esse aqui é o logout. O logout é muito fácil. Né? Eu só destruo a sessão e redireciono para a página inicial, a página de login. Então você pode criar essa página logout, destruir a sessão, redireciona para index. Aí eu já tenho aquela questão de segurança, de não poder entrar nas páginas do meu sistema sem estar logado. Certo? Então é isso. Até a próxima então, pessoal.